um assunto que a gente sempre fala, o Pedroso adora falar sobre ele, são as cotas eleitorais. E o Paraná ficou abaixo da média nacional e apenas na 21ª colocação na quantidade de cidades com candidaturas femininas às prefeituras. A participação das mulheres concorrendo aos executivos municipais cresceu no país em relação às eleições de 2020, porém esse aumento ainda é bem lento. Um levantamento feito pela Confederação Nacional dos Municípios apontou que, na média, 15% de todas as candidaturas a prefeituras no país são de mulheres. Do total de 15.454 concorrentes ao cargo de prefeito, 2.324 são candidaturas femininas e 13.000 masculinas. No entretanto, a situação entre os estados varia muito. No Paraná, por exemplo, esse índice cai para 13%, ou seja, das 1.137 candidaturas a prefeito registradas na Justiça Eleitoral, apenas 152 são de mulheres. As outras 985, portanto, masculinas, que representam 87% desse total. Com a variação, o Paraná fica na 20ª posição do ranking da quantidade de cidades com candidaturas femininas nas disputas das prefeituras. Atrás do Paraná tem Roraima e Rio Grande do Norte, que foram os estados mais bem colocados. Aliás, na frente do Paraná, né? Roraima e Rio Grande do Norte foram os estados mais bem colocados, que atingiram um índice de 25%. A advogada e especialista em direito eleitoral, Emma Roberta Palu Bueno, destaca alguns fatores que podem influenciar no resultado. A falta de democracia interna dos partidos, isso quer dizer o quê? Quando o partido tem obrigação, né, de destinar 30% dos recursos para campanhas de mulheres, mas cabe ao partido escolher para quais mulheres esse dinheiro vai. Então, se o partido quiser destinar 100% para uma única mulher, que seja, por exemplo, sei lá, uma candidata a vice, isso não vai repercutir em um maior número de mulheres eleitas na Câmara de Vereadores, principalmente, infelizmente, a nível municipal. Porque muitas vezes eles recebem o dinheiro direto na conta dos homens, né? E daí são poucas as mulheres que têm mais recursos. Em 2020, o Tribunal Superior Eleitoral julgou mais candidaturas fictícias. Tem a impressão que os partidos estão, pelo menos, com medo, né? De terem novamente os seus mandatos cassados, os seus vereadores cassados por terem se valido da fraude à cota de gênero. Então, eu acredito que, como efeito educativo da cassação, possivelmente mais mulheres vão ter cargo. Emma Bueno também ressalta que os eleitores podem fazer a diferença ao escolherem votar em mulheres, além de ficarem atentos e denunciar candidaturas suspeitas. Cabe também a nós, eleitorado, né, tentarmos votar em mais mulheres. Então, buscar mulheres que façam sentido para as nossas pautas e dar o voto de confiança para essas mulheres. Mas, além disso, me parece que nós também temos que, enquanto eleitores e eleitoras, denunciar casos de candidaturas laranjas. Então, eu tenho certeza, assim, que em toda a cidade, infelizmente, tem uma ou mais candidatura fictícia. Aquela mulher que o partido, às vezes, fez um acordo para que ela pudesse ser candidata só para preencher a cota. Então, se nós, eleitores, a gente vê na lista da minha cidade, fulana de tal saiu como candidata, mas eu não vi ela pedindo voto, eu não vejo ela postando nas redes sociais, fazer uma denúncia. Justamente para que, de forma educativa, os partidos aprendam que ou eles investem em campanhas de mulheres, para que sejam campanhas competitivas, ou eles vão ter que lançar menos homens também. E eu acho que isso assim, faz com que seja um ciclo que em algum momento a gente vai acabar tendo um retorno positivo. Lembrando que os eleitores podem conferir as informações sobre as candidaturas em todo o estado no sistema Divulga Candicontas. Para isso, é só acessar lá o site do TSE, tem um banner ali, Região Sul, e na sequência um link referente ao Paraná. É bem fácil, bem intuitivo. Se você tiver essa curiosidade, vá lá no site do TSE. Não adianta você querer artificializar o processo. É isso. Claro que todos queremos que as mulheres ocupem os espaços que elas quiserem. Aliás, quanto mais mulher na política, melhor. Melhor, elas são mais sensíveis, as causas sociais são mais organizadas em diversos assuntos. Agora, isso tem que ser feito naturalmente. O processo político tem que gerar boas candidatas que vão ter conexão com a sociedade e serão eleitas. Não tem jeito. É assim que funciona. Nós temos as tais cotas que servem mais, Pedro, para a gente ficar noticiando aqui que eles fizeram um rolo, do que, de fato, aumentar a participação feminina nas casas legislativas. Infelizmente, é isso. O processo tem que ser via conscientização. A advogada, inclusive, falou ali, olha, no fim das contas,
no fim do dia, o que precisa é as pessoas votarem nas mulheres. E quando você fica só artificializando com uma lei aqui, outra colar, você não faz isso, porque daí lançam as laranjas, que nem se elegerem querem, são só nomes ali à disposição para receber algum fundo e passar a valer algum critério, Pedroso. Quando você cria uma regra, uma norma que não tem conexão com a sociedade, você cria distorções. É por isso que existem as candidaturas laranjas. Vamos lá. Os partidos políticos, é óbvio que tem os mandatários, tem aqueles capitães que ficam ali segurando com rigidez. Mas eles não são bobos. Se eles perceberem densidade eleitoral, eles apoiam. É isso que acontece em vários municípios Paraná fora e acontece Brasil afora. Vamos lá. O que a gente entende é que a situação de ter mais candidaturas de pessoas negras, mais candidaturas de mulheres, mais candidaturas com todos os tipos de diversidade, está conectado com a sociedade, Mark. Não tem ali, não é um problema exclusivamente da política, mas é algo que precisa progredir. Agora, tem duas coisas que me incomodam nessa notícia. A primeira delas é que a manchete dá uma sensação, ou transmite uma sensação de que o Paraná é um estado machista. Não é. Quem acompanha a política e está verificando, Londrina você tem candidatura feminina competitiva, você tem candidaturas competitivas femininas aqui em Curitiba, Ponta Grossa você tem 2 candidaturas competitivas demais no campo feminino, você pega a maior cidade do país, você tem candidatura feminina competitiva, então vamos devagar com o andor, tentar construir, você tem aqui na região metropolitana da mesma forma, então assim, devagar com o andor. É óbvio que os números apresentados com determinado recorte tentam passar uma ideia, mas o estado do Paraná ele não é machista dessa forma como muitas vezes a manchete tenta transmitir. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, Mark, é que algumas ideologias tentam se passar como grandes defensores de candidaturas femininas, das cotas e tudo mais. Mas na hora da onça beber água, de apresentar as candidaturas, deixa lá a sua deputada federal, a Carol D'Artora, na esquina, largada na estrada, e apoia uma candidatura de homens brancos e tudo mais. Então, sim, eu acho que a gente tem que colocar a bola no chão e entender que é um processo que está felizmente melhorando, várias lideranças surgindo no campo da direita, no campo da esquerda, mas quem enche muitas vezes a boca para falar de alguns casos, Mark, está distorcendo as coisas, muitas vezes, para enganar quem nos escuta. É isso, esse caso da Carol D'Artora, inclusive, é pior ainda, né? Deixaram ela na estrada sem partido para poder disputar a majoritária, e a própria Carol D'Artora votou recentemente a favor de uma regra que flexibiliza a questão das candidaturas negras, né, naquela mini reforma eleitoral que eles fizeram lá em Brasília. Mas é exatamente isso. Outro exemplo, Pedroso. A vereadora mais votada da capital nas eleições passadas foi uma mulher. Então, é besteira isso. O que nós temos que fazer é viabilizar mais mulheres pelo caminho natural, pela conscientização, e não ficar forçando a barra nessas cotas que elas mesmo nos trazem os dados, não dão em muita coisa. Agora 7h33, rápido intervalo comercial para quem está na FM. Na live a gente continua.